Peraí, vamos deixar a galera entrar um pouquinho aqui. Isso aí, pessoal. Tem um material para a aula de hoje, certo? Uma ficha para a aula de hoje que foi encaminhada no grupo de vocês. Quem nesse meio tempo aí já estiver disponível já pode dar uma olhada. Tá sem pegar o áudio para você, Lorena? Deixa eu ajudar. Lorena, vamos lá, pessoal, certo? Já dei o acesso aqui, parou de entrar gente. Bom dia geral a todo mundo. Bom dia, Helena, bom dia, Bruna, certo? A gente vai começar a aula de hoje e o assunto de início da aula de hoje vai ser a parte de introdução à química orgânica, ok? O assunto da aula de hoje, como perguntou aqui o pessoal no chat, vai ser introdução à química orgânica, ok? Que é um assunto que é relativamente bem simples. A maior parte, como é que se diz, bem teórica, certo? Só que o Enem consegue fazer umas questões nível ninja, assim, ele sai com umas coisas com uma criatividade nível fantástico, certo? E sempre tem uma gracinha dessa parte introdutória aí da química orgânica, ok? Uma das mais famosas é aquele dos nanopútions, né? Vocês lembram disso?
Todo mundo já viu essa questão, né? Que eles fazem um composto orgânico, fazendo como se fosse um bonequinho ali. É isso? Essa questão é famosíssima. E ela é sobre introdução de química orgânica, porque o que ela fala, na verdade, é sobre o processo de hibridização do carbono, ok? Que vai ser uma das partes principais ali da nossa introdução, certo? Então, vamos começar a brincadeira. No grupo de vocês, já está lá disponível essa ficha aqui, ó. Certo? Então, quem tiver acesso aí ao grupo, já pega a ficha para ir acompanhando aí do meu lado. Deixa eu colocar vocês aqui do lado para eu poder ver também, certo? E a ideia da química orgânica, ela já é bem antiga, certo? Quando se ainda se estava nos primeiros passos da química, percebeu-se que algumas substâncias só eram formadas por seres vivos. Só eram encontradas em geral na natureza, certo? Você não encontrava ela em canto nenhum, exceto na própria natureza. Tá conseguindo agora, Lorena? Beleza. Maravilha. Certo? Então, assim, era um foco constante, assim. Substâncias que só tem dentro de cascas de árvores, substâncias que só tem dentro de algum órgão de algum animal, certo? Era uma substância muito comum. Para evitar envenenamento, existia uma substância muito comum que era retirada como se fosse de umas pedras do sistema digestivo das cabras, certo? O benzoar, né? Até Harry Potter fala sobre isso, certo? Um benzoar que era como se fosse uma pedra que tem no sistema digestivo das vacas, certo? Ele era muito útil para evitar envenenamento, certo? Então, assim, existia todo esse complexo, assim, existem substâncias, certo? Que só são produzidas por seres vivos, certo? Com esse conceito, um carinha aqui, ó, chamado Berzelius, ó, um dos primeiros grandes químicos, veio com a teoria da força vital, certo? Ou a teoria do vitalismo, onde ele dizia que os compostos orgânicos eles só podiam ser sintetizados na presença da vida, porque a vida tinha uma energia ali, ó, certo? Uma nova energia, uma energia completamente diferenciada de todo mundo, que proporcionava, certo? Que esses compostos fossem produzidos, ok? Tinha ali de haver um diferencial nos seres vivos que provocava esse comportamento, que dava essa energia para ser produzido o composto orgânico. Até que a química avançou, né? A química ela tem muito esse mistério, assim, a gente diz, tal coisa é dessa forma, aí a gente avança e quebra com todo esse conceito. E eu acho isso lindo. Isso é uma das coisas que mais me emocionam na química, certo? Porque chegou um cara chamado Frederick Euler, certo? Em um laboratório e ele literalmente fez xixi no vidro. Como assim, professor? E isso mudou tudo? Sim, mudou tudo, porque, ó, olha aqui como é que ele fez xixi no vidro, ó. Na verdade, ele produziu ureia, que era classificado como, que é classificado como composto orgânico, é um dos principais componentes aí da nossa urina, certo? E ele conseguiu sintetizar, certo? Esse composto no laboratório. Olha aqui, ó. Ele pegou cianato de chumbo, reagiu com hidróxido de amônia, certo? E aqueceu. No momento que ele fez isso, ó, pegou o cianato de chumbo, o hidróxido de amônia e aqueceu, ele começou a ver que foi produzido aqui, ó, ureia e óxido de chumbo, certo? Simplificando aqui, ó, através do cianato de amônia, certo? Através do cianato de amônia, e do aquecimento, ele conseguiu, certo? Produzir ureia, certo? Ele conseguiu produzir uma substância que, teoricamente, precisava dessa força vital de Berzelius. E no momento que ele fez isso, toda a química orgânica mudou, certo? Esqueceu essa ideia de que a química orgânica tem dentro dela a teoria da força vital. Somente pode ser admitido, certo? Somente pode ser produzido um composto orgânico se e somente se eu tiver ali na presença da vida.
certo? Quando isso mudou, qual foi a nova realidade? Certo? Qual é o nosso conceito de química orgânica para hoje? Alguém me diz? Ela estuda os elementos Se química derivados. orgânica não é mais a que é produzida pelos seres vivos, certo? O que é a química orgânica hoje? Me responde aí. Pode ser no chat, pode ser no áudio. As Alices aí, Lorena, Eduardo. Sai com uma ideia aí bem massa. Vitor disse aqui, ó. A química orgânica procura estudar os elementos que são formados através das cadeias de carbono. Ok? Beleza, olha. A química orgânica é a parte da química que estuda compostos específicos, certo? Com base no carbono. E por que com base no carbono? Porque o carbono ele tem essa peculiaridade aí, ó, que foi citada por Vitor, certo? Boa, Lorena. Ela estuda como é que esses compostos com base no carbono, mas nem todos os compostos, beleza? A gente vai ter, por exemplo, o monóxido de carbono, o gás carbônico, que tem carbono e que não vai ser ali incluso no processo da química orgânica, certo? Mas a gente vai ter, como é que se diz, uma série de substâncias, certo? Com características específicas que vão ali dar para a gente, originar para a gente, certo? Uma ideia de química orgânica. Compostos de transição, não, elementos de transição, Eduarda, vão ser os elementos que ficam aqui ó, na tabela periódica. Esses elementos aqui são os elementos de transição, certo? São elementos da tabela periódica que eles têm orbitais D e F incompletos, certo? Esses aí vão ser os elementos de transição. Beleza? Elementos de transição existe a possibilidade de estar presente em algum composto orgânico, sim. O paládio mesmo, ele não está presente no composto orgânico, mas ele é um dos principais catalisadores, certo, de algumas substâncias orgânicas. Então, ó, só continuando aí o nosso rap, certo? Formou-se essa ideia aqui, ó, de agora, ó, quando Euler conseguiu produzir a ureia, certo? A química orgânica virou o ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono, ok? Devido à manifestação do carbono, certo? Nos seres vivos. O carbono é dito na química como um presente do universo, ok? Porque ele tem uma série de anomalias ali que vão provocar com que ele faça essas cadeias, certo? E montem estruturas tão complexas que a gente tem para ser formada a vida, certo? É fruto do carbono todo esse processo de a gente ter ali, ó, estruturas tão complexas que podem ser formada a vida, certo? Nenhum outro elemento faz cadeias tão longas, monta moléculas tão longas quanto o carbono, certo? O mais próximo que chega ali é o silício, certo? Que é o principal responsável ali, ó, pela formação das areias, não é isso? Um dos elementos mais abundantes também da Terra, certo? Ele consegue formar, inclusive, algumas cadeias, certo? Mas não tão grandes quanto a do carbono. E o silício, só por curiosidade, é da mesma família do carbono. Ele também consegue fazer 4 ligações. Também ali é da família 14, certo? Mesmo assim, ele não consegue ser tão eficiente quanto o carbono nessa ideia aí de formar cadeias, certo? E aí eu pergunto para vocês, essa piada é velha, né? Só para interação. O carbono foi preso. O que foi a primeira coisa que ele falou? Eu tenho direito a 4 ligações. E aí? Quem solta essa? O carbono. Eu tenho direito a 4 ligações, né? Ou quebra essa cadeia, não é isso, Eduardo? Essa é a piada do carbono mais antiga do mundo, né? Só que isso é fruto de quê?
certo? Isso é fruto do estudo da química orgânica, de um postulado do nosso grande amigo chamado Kekulé, o cara que não quer garfo nem faca, certo? Kekulé foi um dos grandes teóricos do começo da química orgânica, certo? E ele apresentou aqui uma série de postulados que fazem ali com que a química orgânica seja o que ela é hoje para a gente. Como assim, professor? Olha aqui os postulados de Kekulé. Primeira coisa, Kekulé conseguiu provar que o carbono é tetravalente. O que é que isso quer dizer? Que ele consegue fazer até 4 ligações, certo? Olha aqui, ó, ele na possibilidade de fazer 4 ligações. Mas ele pode fazer 4 ligações de formas diferentes, ó. Ele pode fazer, ó, uma ligação, 4 ligações simples, ou 2 simples e uma dupla, ou uma simples e uma tripla. Bom, isso aqui, na verdade, é mais teórico, certo? 2 duplas de carbono, assim, é muito teórico. Você não vai ver isso, não é muito comum encontrar isso aqui não no mundo real. Mas, como ele é tetravalente, pode ser possível, né? 4 ligações, 2 duplas. Certo? Aqui, ó, as 4 valências do carbono são iguais, certo? Por mais que ele se ligue ali, ó, quando ele vai se ligando ali, as valências dele, certo? O NOx ali, ó, a valência provisória dele vai ser igual. Igual ao que, professor? Como é que se diz? Ela vai sempre ter a possibilidade de fazer 4 ligações, certo? Vai ser sempre o mais um e o menos um aqui, ó. E o carbono vai ter ali, ó, certo? Uma valência 4, certo? Ele vai sempre conseguir fazer essas 4 ligações, ok? Outra parte do postulado do Kekulé é que os átomos de carbono podem se ligar entre si, originando cadeias. E isso é uma coisa que nenhum outro, como eu disse a vocês, com exceção do silício, que ainda consegue fazer umas cadeias pequenininhas, mas nenhum outro átomo consegue fazer cadeias tão longas, certo? A gente viu numa situação, por exemplo, que o peróxido, eu consigo ainda juntar 2 oxigênios com alguém do lado, certo? Mas isso são raras exceções aí. Em geral, nessas cadeias assim, com toda essa estrutura, somente o carbono que consegue chegar lá e fazer esse escassel todinho. E isso é lindo, ó, porque não só ele produz cadeias longas, mas cadeias com desenhos diversos. Você tem aí estruturas quadradas, você tem estruturas triangulares, você tem estruturas hexagonais, certo? Tudo baseado na estrutura de carbono, ok? Beleza? Vamos avançando aqui, ó. E aí a gente chega com a ideia, certo, de Kekulé, né? Não basta somente dizer que o carbono é tetravalente. Tem que provar por quê, né? Ciência é feita disso, ok? Então, ó, originalmente, o carbono tem essa estrutura aqui, ó, certo? Ele é da família 14, não é isso? Da família, antiga família 4A. Então, ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2 e 2p2. Se a gente for distribuir isso em orbitais, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Esses dois orbitais aqui, ó, já estão com o elétron emparelhado. Nenhum desses elétrons aí vai fazer a menor questão de fazer uma ligação química, certo? Tá todo mundo emparelhado, tá todo mundo dentro do seu orbitalzinho ali, ó, certo? Na limpezinha, sem gastar muita energia, todo mundo equilibrado, né? Como é que se diz, como é dizer aí, estabilizado, melhor do que você. É isso? Então, ó, na teoria, o carbono só conseguiria fazer ligação com 2 elétrons aqui, ó. Ele só tem esses 2 elétrons desemparelhados. Só eles conseguiriam fazer ligação, certo? 2 elétrons no orbital P. E aí, o que, que acontece, certo, com o carbono que ele consegue fazer 4 ligações? Aí é que a gente vai explicar, ó, é o efeito da hibridização, ok? Deixa eu riscar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Aliás, o daqui é melhor.
Explique novamente, por favor. Ok, Viviane, qual é a parte que você quer explicar? O que eu explico? A parte da hibridização. Sim, certo? Vamos lá. Ó. Se conforme a distribuição eletrônica do carbono, ó, 1s2, 2s2 e 2p2, olha aqui, ó, 1s2, 2 elétrons no orbital s. 2s2, 2 elétrons no orbital s. E 2p2, 2 elétrons no orbital s. Quando os elétrons estão assim emparelhados no seu orbital, certo? Eles não têm tendência de formar ligação. Porque quando eles estão aqui emparelhados no orbital, eles já estão ali equilibrados, certo? Qual é a grande qualidade dos gases nobres, certo? É ter aqui, ó, elétrons emparelhados o suficiente, certo? Elétrons emparelhados aqui o suficiente, certo? Para que ele não precise fazer ligações. Quando os elétrons estão emparelhados dentro do orbital, um num sentido e outro no outro, ok? Ele fica ali, ó, sem a necessidade de fazer ligações, porque ele cria ali uma estabilidade, ok? Então, elétrons sem essa estabilidade de estar emparelhado no carbono, certo? Só ia ter dois aqui, ó, tá vendo? Esses dois que estão no orbital 2p, certo? Por mais que ele tenha 4 elétrons na segunda camada, certo? Somente dois aqui, ó, estariam aptos para fazer ligações, ok? Só que aí a gente entra no postulado de Kekulé. Kekulé diz para a gente o quê? O carbono é tetravalente. Certo? Ele faz 4 ligações. Se ligue que ele faz 4 ligações. Mas por que que isso acontece? Certo? Acontece por causa do processo de hibridização. Ok. Teoria da hibridização ou hibridação, certo? Que nada mais é do que a passagem do elétron de um orbital s, certo, para um orbital p. Na verdade, a teoria da hibridização ela passa elétron, como é que se diz, de s para p, de p para d, de d para f, certo? Ela mostra que isso é possível com uma determinada quantidade de energia, né? Então, ó, olha o que vai acontecer. Esse elétron daqui, do orbital S2, certo? Ele recebe uma quantidade grande de energia que faz com que ele saia desse orbital S2, certo? Emparelhado, e ocupe esse orbital vazio do orbital P, certo? Fazendo com que eu tenha 4 elétrons, certo? Na segunda camada, em orbitais desemparelhados. E a partir de agora eu posso sim fazer 4 ligações diferentes. Beleza, Viviane? Ficou melhor? Vamos ver aqui, ó, como é que se diz os tipos de hibridização para você ver que vai ficar bem, bem interessante, certo? Olha lá, ó. Olha aqui no caso. Desce. Certo? O primeiro tipo de hibridização do carbono vai ser a hibridização chamada sp3, certo? Olha aqui, ó, aquele carbono, aquele elétron S, certo? Recebeu uma energia, saiu, ó, aquele elétron que estava emparelhado no S e vai para o P, ó. A minha distribuição momentaneamente muda, ó. 1s2, 2s1, 2p3. E agora eu tenho 4 elétrons desemparelhados, certo? Que podem fazer ligação. Esses elétrons aqui, na hibridização do tipo sp3, certo? Eles todos se alteram. Os elétrons P têm uma energia um pouco menor. E o elétron S passa a ter energia um pouco maior. O orbital S passa a ter energia um pouco maior. E o orbital P, a energia um pouco menor. Olha como é que fica a estrutura dos orbitais, ó. Num carbono do tipo sp3, eu tenho 4 orbitais, eu tenho 4 possibilidades de ligações, eu tenho 4 elétrons, certo? E isso, Lorena, isso vai ser o que vai proporcionar a formação das cadeias. Porque o que acontece, ó, o carbono agora vai ter, ó, essa possibilidade de ter, como é que se diz, 4 ligações. Olha aqui o formato dele, ó. 4 ligações iguaizinhas, ó. Olha aqui como é que fica o formato dele, ó. Essas ligações ficam nesse formato tetraédrico, ok? Exatamente porque a gente vai ter aqui, ó, elas na maior distância possível de uma para outra, ó. Se você olha desse jeito aqui, ó,
a maior distância possível de uma para outra. Ok? E aí o formato parece um tetraedro, ó, que é a base dele, triangular, certo? E a gente vai ver aqui, ó, a base triangular, certo? E a pontinha dele, ok? Isso acontece no processo de hibridização sp3, ok? Onde todas as ligações, todos os elétrons ser iguais, não é isso? Ela vai ter uma tendência a ser apolar, ok? Muito bom. Então, ó, olha aqui como é que fica o formato das ligações, ó, certo? Eu vou ter, no caso, para um átomo no formato sp3, para um carbono que se hibridizou do tipo sp3, eu vou ter aqui, ó, essa estrutura montada. Ó. Eu vou ter um carbono, certo? Com 4 possibilidades de ligação, que eu chamo de ligação sigma, ok? Essa ligação sigma é justamente a ligação hibridizada. É aquela ligação que, para o S, ela aumentou um pouquinho de energia, certo? E para o P, ela diminuiu um pouco de energia, ok? Então, o formato de um carbono de estrutura sp3, ele vai ser sempre tetraédrico. Aqui, ó. Olha o tetraedro aqui, ó. O mesmo que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Olha ele aqui, ó. Certo? O ângulo que eu vou ter entre as ligações, certo? Vai ser de 109 graus e 28 minutos, certo? Arredonda aí para 109 graus, certo? E todas as ligações, as 4 ligações, vão ser ligações do tipo hibridizadas, vão ser ligações do tipo sp3. Ela nem é S, nem é P, ok? Ela é uma estrutura sp3, ela é uma hibridização, onde a possibilidade do S e a possibilidade do T estão ali, do P, estão ali, ó, juntinhas, certo? Como a gente viu aqui, ó. Certo? O carbono, o orbital que era S, ele sobe um pouquinho de energia, os elétrons que eram P, os orbitais que eram P, desce um pouquinho de energia para formar 4 orbitais hibridizados. 4 orbitais que têm a possibilidade de fazer ligação, certo? E todos esses orbitais vão ser do tipo sigma, vão ser do tipo hibridizado, ok? Essa aqui vai ser a hibridização do tipo sp3. Como exemplo aqui, ó, o principal exemplo da hibridização sp3, nós temos o metano, certo? Que é o nosso gás, que é um dos gases presentes no gás de cozinha. Ok? Vamos avançando. Dúvidas sobre a hibridização sp3? Até o momento? Tudo tranquilo? Vamos lá. A hibridização sp2. A hibridização sp2, ok? Novamente aquele processo, ó. A gente tem um elétron que estava no S1, saiu, certo? Foi para o orbital P e provoca o processo de hibridização. Só que dessa vez, olha o que acontece, ó. Somente 3 elétrons ficam em orbitais hibridizados. Somente 3 elétrons ficam no orbital do tipo sigma, certo? Somente 3 elétrons desce aqui a energia ou sobe no caso do S. Um elétron ainda permanece no orbital P. Então a gente chama ele de elétron de orbital P puro, certo? Então, como a gente tem no orbital hibridizado um elétron que era S e 2 que era P, a gente chama esse orbital de sp2, ok? sp2. Eu vou ter 3 ligações do tipo sigma, 3 ligações do tipo hibridizado e uma ligação, certo, do tipo P, uma ligação P pura, certo? Porque o que acontece aqui, ó, olha aqui os desenhos dele, o desenho dele, ó, certo?
aquelas 3 ligações, aquelas 4 ligações que eu tinha, certo? Uma delas vai permanecer sendo P. É como se ela tivesse aqui, ó, um outro lado aqui para baixo. Ó. Ela tem esse lado para cima e o outro lado para baixo. O que vai obrigar, certo, a essas ligações ficarem aqui, certo, numa posição planar. Para que, ó, eu possa fazer uma ligação do tipo P. Então, olha aqui o que acontece, ó, certo? Na dupla ligação, ó. Olha aqui a estrutura que se monta, ó, certo? Eu vou ter aqui, ó, ligação sigma e uma ligação sigma. Ok? Mas eu tenho uma ligação P aqui em cima, ó, certo? Olha aqui, ó, igualzinho aqui, ó, ligação sigma e aqui a ligação sigma com outro carbono, essa aqui de baixo, certo? E a ligação P aqui em cima, ó. Os orbitais hibridizados, eles nem parecem o orbital sigma, que é redondinho, nem parece o orbital P, que são dois gominhos. Ele é como se fosse somente um gominho, certo? Meio arredondado para cada ponta. É isso que a gente viu aqui, ó, por exemplo, no SP3. Ó. Olha ele aqui, ó. Certo? Em vez de ser ou 2 gominhos ou o círculo aqui em torno do carbono, a gente tem um gominho assim mais gordinho. Certo? Esse vai ser o formato orbital SP. No caso, SP3, né? Do orbital hibridizado, do orbital do tipo sigma. Certo? No orbital SP2, eu vou ter 3 orbitais do tipo sigma, ok? 3 orbitais do tipo hibridizado e um orbital que mantém a estrutura do P, certo? Esse vai ser o orbital P puro. Então, ó, olha aqui novamente, ó. As ligações simples continuam sendo do tipo sigma, certo? Continuam sendo do tipo hibridizado, mas a ligação dupla, certo? Uma vai ser do tipo sigma, uma vai ser do tipo hibridizado e a outra vai ser do tipo P puro. Uma tipo sigma e uma tipo P puro, do tipo π, ok? Ligação sigma e ligação π, certo? Como no carbono sp2 a gente tem essa estrutura, ele fica parecendo meio que um triângulo. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha aqui o triângulo. A gente sai da ideia do tetraedro e vem para a ideia do triângulo aqui, ó, certo? Um triângulo plano, ok? O ângulo que vai ser formado entre as ligações vai ser um ângulo de 120 graus. Beleza? Ok? Posso passar para a terceira hibridização? Ok, sim. Vamos lá. E a terceira hibridização vai ser a hibridização do tipo sp, certo? Por que sp? Quando o elétron vai para o orbital p, certo? Apenas 2 elétrons passam a ser de orbital hibridizado, de orbital sigma, certo? E aí, nesse caso, como é um só do S e um só do P, a gente chama de SP, e a gente vai ter 2 orbitais P puro, certo? 2 orbitais do tipo sigma, e 2 ligações do tipo sigma, e 2 ligações do tipo π. Olha a estrutura que a gente vai ter aqui, ó. Certo? 2 ligações π e uma ligação sigma. Olha aqui, ó, uma ligação sigma, 2 π e uma sigma. Então, ó, no carbono sp3, as 4 ligações são do tipo sigma. Certo? Certo? Quando eu tenho 4 ligações químicas, eu tenho carbono S, 1, 2, 3. sp3. Quando eu tenho uma ligação dupla e 2 simples, eu tenho 2 sigmas, certo? 2 sigmas, ok, 2 buraquinhos, 2 sigmas, uma sigma e uma π. Então vai ser SP, 2 espaços, SP2. Dupla, simples, simples. Π, sigma, sigma, sigma. Certo? Quando eu tenho uma ligação tripla, eu vou ter SP, só um espaço. 2 ligações π e 2 ligações
sigma, ok? Quem aí não acompanha, certo? A minha página ainda no @química.massa, certo? Vai ver essa dicasinha assim da mãozinha, ó, para determinar quais são os tipos de hibridização lá disponível, certo? É um site que é uma página que eu alimento somente com curiosidades de química, ok? Então, quem ainda não conhece, vai lá. É uma página interessante, é legal. E ali o direct também está aberto, certo? Está estudando química durante a semana. Teve alguma dúvida? Pode mandar lá que eu lhe ajudo, ok? Olha aqui como é que fica, ó, o orbital, uma ligação sp3, ó. Ela fica no formato linear, certo? Eu tenho uma ligação sigma da ponta, certo? Eu vou ter aqui 3 ligações, ó. Olha aqui, ó. 3 ligações. 2 do tipo P, 2 do tipo π e uma do tipo sigma. Ok? Olha aqui, ó. O formato fica um formato linear. Opa. Aqui. Certo? Com 3 ligações, ó. Ok? O ângulo entre as ligações, nesse caso, vai ser de quanto? 180 graus. Ok? Olha aqui um resumão geral sobre essa ideia das hibridizações. Deixa eu ver a pergunta de vocês, ok. Certo? Então, ó, lembrar sempre disso aqui, ó. Os tipos de hibridizações. 3 tipos de hibridizações. Hibridização sp3, certo? sp3, onde as 4 ligações são sigmas, né? Se eu tenho 4 ligações sigmas, sp3, certo? As ligações vão ser todas simples. O formato da nossa molécula, certo? Vai ser tetraédrico, ok? E o ângulo entre as ligações vai ser de 109 graus. Para uma hibridização sp2, eu vou ter, ó, sp2, ok? P2, uma ligação dupla e 2 simples. Na ligação dupla, uma ligação é do tipo π, outra do tipo sigma, e as ligações simples vão ser sempre do tipo sigma. E aí eu vou ter essa estrutura aqui, ó, certo? Da ligação dupla. O formato vai ser trigonal, certo? E o ângulo entre as ligações vão ser 120 graus. Para a hibridização do tipo sp, eu tenho 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo π, certo? Olha aqui, ó, 2 π e 2 sigmas, certo? O formato vai ser sempre um formato linear. E como ele forma uma linha, ali o ângulo entre as ligações vão ser 180 graus. Ok? Bonitinho isso aí para vocês. Legal. Me dê alguma dúvida a respeito? Quem tem? Tudo bem? Todas vão ser apolares. Lorena, a polaridade de uma ligação orgânica, ela vai depender ali dos compostos que estão ligados a elas, ok? A tendência, certo, é que elas sejam apolares. Por exemplo, aqui, ó, no metano, nessa estrutura tetraédrica, certo? Se todos os ligantes do carbono forem iguais ou tiverem a mesma eletronegatividade, ela vai ser ali uma estrutura apolar, ok? Mas se, por exemplo, eu substituir um dos ligantes, esse aqui da ponta, não ser mais hidrogênio como os outros 3, ser um cloro, ok? Eu vou ter um cloro muito eletronegativo aqui em cima, com uma série de elementos mais eletropositivos embaixo, ok? Nesse caso aí, a gente vai ter uma estrutura polar. Eu vou ter um polo mais negativo daquele cloro, certo? Do que um polo mais positivo do carbono. O carbono, certo? Ele monta estruturas ali que tendem a uma polaridade porque o formato geométrico dali que ele forma vai ser bem estável no caso, certo? Então, ó, os compostos orgânicos, eles têm a tendência a ser polares devido à forma geométrica que ele produz, ok? Mas também tem uma dependência ali dos ligantes. Como eu mostrei nesse caso para você aí, ó, o clorofórmio,
quando a gente substitui o metano ali, ó, um dos hidrogênios e põe cloro, ok? Você vai ter nessa situação, certo? Uma substância polar. Vai ser uma halogenação, Vitor. Boa, certo? Quando a gente tem um composto orgânico e coloca um halogênio, a gente chama de halogenação. Substituir, nesse caso, o hidrogênio por cloro. Muito boa lembrança aí. Beleza? Vamos responder algumas questões aqui para colocar em prática, para ver que a gente aprendeu mesmo isso aí. Deixa eu liberar essas questões aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá, para mudar aqui o... Opa, Thaís perguntou, os compostos orgânicos, eles são pouco estáveis, né? Não, justamente o contrário, Thaís. Certo? Os compostos orgânicos, eles conseguem ter ali, ó, aquelas cadeias ali bem extensas e eles são bem estáveis, né? Você é formado de composto orgânico, certo? Você aí, agora, nesse exato momento, é formado por uma série de estruturas orgânicas. A sua pele, como é que se diz? Os seus órgãos em geral, as suas células, são todas formadas de compostos orgânicos, certo? O seu DNA nada mais é do que uma base orgânica nitrogenada, certo? Na verdade, são 4 tipos de bases diferentes, certo? E ele tem as estabilidades bem legais. Yasmin é uma falha porque ela não é estável. Yasmin é um composto orgânico aí instável, né? Super animada ali. Yasmin está mais para um elétron excitado, né? Isso que recebeu recebeu um quanto ali de energia, né? E ficou em estado excitado. Gente, não apareceu ainda para vocês aí rapidinho. Agora apareceu para vocês? Agora foi. Deixa eu abrir essa. Vitor é um cara romântico à moda antiga, não é isso? Ou tenta ser, né? É verdade, professor, é verdade. Faz o que deu nesse negócio que não quer abrir para vocês.
Vamos lá. Thaís perguntou, mas quando eles estão em contato com a temperatura e pressão ficam pouco estáveis? Também não, Thaís. Como é que se diz? A estabilidade dos compostos orgânicos ela é alta, sim, certo? Como é que se diz? Em altas temperaturas, eles vão ter ali a capacidade de mudar de estado, certo? Como é que se diz? Os compostos orgânicos ele tem estrutura grande ali. Para você quebrar ele, você precisa eles têm uma estabilidade maior do que os dos inorgânicos, por exemplo, certo? Os sais, que são compostos inorgânicos, basta você colocar na água que ele já se dissocia em íons. A molécula já se desfaz. Um íon positivo vai para um lado e o outro vai para o outro, certo? As moléculas orgânicas, quando elas estão ali ó, em água, o açúcar mesmo, quando você coloca na água, certo? Ele vai ficar, como é que se diz, na menor molécula dele, né? Que é o C2H12O6. Mas ele não vai ali se dissociar em íons, vai todo mundo ficar continuando juntinho ali. Então, são moléculas de estabilidade alta, ok? Deixa eu ver aqui. Certo? Na presença do oxigênio, por ser muito eletronegativo, certo? O oxigênio é um elemento bastante presente nos compostos orgânicos. A gente vai ver muito oxigênio, a gente vai ver muito nitrogênio, a gente vai ver muitos halogênios, certo? E mesmo assim ele não vai deixar o nosso composto orgânico, certo? Estável, instável no caso. Ele vai manter a estabilidade. Inclusive você vai ter exemplos de situações onde você vai ter enxofre, oxigênio e nitrogênio no meio da cadeia, que é o que a gente chama de heteroátomo, certo? Para esse caso. Tá? Quer dizer que é uma brincadeira, né? Thaís que está perguntando, não, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos responder aqui algumas questões, certo? Só para a gente ver que ficou ali legal. Então, ó, aquela questão que eu falei para vocês que era famosinha aqui, ó, foi a do Nanoputin aqui, ó. Desse bonequinho aqui. Ok? Olha só. As moléculas de nanoputins, certo? Lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado nessa figura aqui, ó, certo? E olha aqui, ó, vocês que perguntaram aí a presença do oxigênio, tá vendo? O oxigênio no meio da cadeia é possível e não afeta ali tanto a estabilidade da molécula, ok? A gente vai ter aqui, ó, o nanokid. Aí ele pergunta aqui, ó, isso aqui fica achando o Enem, minha gente. Em que parte do corpo do nanokid existe carbonos quaternários, certo? Vê só, a gente vai ter basicamente, certo? 4 tipos de carbono dentro das cadeias. Carbono primário, que é aquele que só faz uma ligação com outro carbono. Carbono secundário, que é aquele que faz duas ligações com carbonos. Carbono terciário, o que é o que faz 3 ligações. E carbonos quaternários, que faz 4 ligações com carbonos ali dentro da cadeia, ok? 4 tipos básicos de carbono. Primário, só faz ligação com outro carbono, certo? Secundário, faz ligações com 2 carbonos. Terciário, faz ligações com 3, certo? E quaternário, faz ligações com 4. Certo? Beleza? E Vitor, ok? Viviane também, que citaram aqui que eu tenho carbono quaternário nas mãos, tá certíssimo aqui, ó. Olha aqui, ó. Cada inclinação dessa, cada vértice desse, a gente tem um carbono, não é isso? E aqui, ó, nas mãos, é o único ponto onde eu tenho carbono fazendo 4 ligações com outro carbono, certo? Porque a gente viu que o carbono vai fazer 4 ligações. Ele sempre vai ser ali, ó, um carbono, certo? Vai ser sempre tetravalente. Ele vai sempre fazer 4 ligações, ok? Mas ligações com outro carbono, certo? 4 ligações com outro carbono apenas na mão. Tá até na geometria, isso mesmo. Olha aqui, ó. Essa questão aqui, ó. No, é,
Vitor, existe hidrogênio aqui, certo? Cada carbono desse da ponta, por exemplo, esse carbono aqui, que seria mais ou menos o dedo, né? Certo? Ele tem ali, ó, ele é um carbono primário, certo? Ele vai estar ligado ao outro carbono aqui, ó, que é o carbono quaternário, e eu vou ter aqui, ó, ele, e ele vai ter que completar as 4 ligações. Essas 4 ligações completas vão ser completadas com hidrogênio, ok? Cada vértice aqui tem um carbono. Onde eu não coloquei nada, quer dizer que eu devo completar as 4 ligações com hidrogênio. Por exemplo, aqui, ó, certo? Eu só tenho 2 ligações para o carbono, quer dizer, 2 hidrogênios aqui na cabeça dele, ok? É verdade, né? Pronto, já aterrissou. Então vamos aqui, ó. Nos compostos abaixo, os átomos de carbono A, B e C, C e D, apresentam respectivamente qual tipo de hibridização? E aí, quem me responde essa? Qual é o tipo de hibridização, certo? Não, aqui, ó. Nessa questão do lado de cá, ó. Thaís, da UFPA. Certo? Os carbonos A, B, C e D apresentam qual tipo de hibridização? No carbono A, eu tenho um carbono primário, certo? Aqui, ó, 3 hidrogênios e uma ligação com outro carbono. Esse carbono A vai ser um carbono sp? sp? 3. Boa. Ok? Um carbono com 4 ligações simples é um carbono sp3. O carbono B, certo? Eu tenho aqui, ó, uma ligação simples com outro carbono, um hidrogênio e uma ligação dupla com outro carbono. Não é isso? Ele vai ser, ó, o carbono B vai ser esse carbono daqui, ó. Qual é o tipo de hibridização dele? sp2. Boa. Certo? Já no carbono C, eu tenho 2 ligações duplas. Letra E não, porque na letra E diz que o segundo, que o B é sp2, certo? Até agora está na letra B. sp2. Letra C, ó, 2 ligações duplas, carbono do tipo sp. E a letra D, uma ligação dupla e 2 simples, também sp2. Aí vai ser a nossa letra B. sp3 para o carbono A, sp2 para o carbono B, sp para o carbono C e sp2 para o carbono D. E isso, quando ela tem 2 duplas, eu disse a vocês, não é muito comum acontecer na realidade, mas ter 2 duplas, certo? Repito sim, Helena. Olha aqui, ó. O carbono A, esse carinha daqui, ó, certo? Ele tem 4 ligações simples, ó. Uma ligação simples entre carbonos, certo? E 3 ligações com hidrogênio, que também são simples. Logo, ele é um carbono do tipo sp3, ok? Esse carbono B, ele tem uma ligação simples com o carbono, uma ligação simples com o hidrogênio e uma ligação dupla. Logo, ele vai ser sp2, ok? O carbono C, ele tem 2 ligações duplas, então ele vai ser sp. E o carbono D, ele tem uma ligação dupla e 2 ligações simples com o hidrogênio. Logo, ele vai ser sp2. Então, aqui a nossa resposta vai ser letra B. sp3, sp2, sp e sp2. Certo? Lembrando o seguinte, ó. No carbono sp3, todas as ligações vão ser sigmas. É muito comum, certo? Chegar para a gente e perguntar, já caiu no Enem várias vezes, a quantidade de ligações pi, a quantidade de ligações sigmas que tem numa cadeia. Ok? Então, aqui, ó,
eu vou ter 4 ligações sigmas nesse carbono aqui por ser sp3. No carbono sp2, eu tenho 3 ligações sigmas e uma pi. No carbono sp, eu tenho 2 ligações pi e 2 sigma. E, novamente, no carbono sp2, 3 ligações sigma e uma ligação do tipo pi. Olha aqui uma questão que pede exatamente isso, certo? Na molécula abaixo, encontramos quantas ligações, certo? Sigma e quantas ligações pi. Vamos logo contar as sigmas, né? As pi, no caso, que diga. Ok? Nesse caso aqui, ó, do hidrocarbono, a gente tem uma ligação pi aqui, ok? E nesse caso aqui, ó, do ácido carboxílico, eu tenho C, certo? Ligação simples com OH e ligação dupla com O. Eu tenho mais uma ligação dupla aqui com o oxigênio, nesse caso aqui, ó, certo? Deixa eu colocar isso aqui numa tela aqui pra gente. Que a gente possa riscar. Certo? A molécula é basicamente isso aqui, ó. Aqui ele pediu. Deixa eu copiar ela aqui. CH3, C, H, 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 CH2, CH, dupla ligação, e agora completar aqui os hidrogênios. Ok? Essa vai ser, no caso, a molécula que eu vou ter ali, ó, descrita na minha questão. Ligações do tipo pi, eu só vou ter essa aqui e essa, não é isso? Então, eu só vou ter 2 ligações do tipo pi. Todas as outras vão ser do tipo sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ligações do tipo sigma. O que vai dar como resposta para a gente a letra A. Ok? 14 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. Ok, pessoal? Compreendeu legal? Tranquilo? Alguma dúvida ainda? Posso colocar aqui na minha caderneta que todo mundo entendeu? Sim? Ok. Então, ó, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Vocês ficam aí com o material que foi mandado no grupo de vocês lá no WhatsApp, certo? Com essa parte da introdução, que foi o material que a gente acompanhou aí na aula de hoje, certo? A química orgânica é uma ciência linda, maravilhosa, que vai mostrar para a gente surpresas, assim, vai permitir que a gente entenda coisas do nosso dia a dia, fascinante, certo? Na presença dos alcanos, a gente vai ver substâncias que estão ali no dia a dia da gente e a gente nem pensa nelas, certo? Nas reações de combustão das substâncias orgânicas, a gente vai entender como é que a gente faz a energia para o nosso corpo funcionar, ok? É uma ciência maravilhosa. Eu indico aí para quem gosta de química, se jogar na química orgânica, porque ela dá uma emoção daquelas grandes, ok? A gente está encerrando a nossa aula de hoje. Eu quero dar aqui um grande abraço para vocês, agradecer quem compareceu, certo? E eu acredito que na próxima aula você já volta ao tudo normal, certo? Com o professor da aula mesmo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder aí acompanha o @quimica.massa, vou botar aqui no chat, que é a minha página, para estar ali conectado comigo.
E quem está ali, ó, que não frequenta a nossa monitoria, todas as terças-feiras, 16 horas, monitoria de química com resolução de questões, ok? Até mais para todos, um abraço e tchau!